Você já deve ter pensado em comprar um ar-condicionado, mas não tem ideia de qual modelo escolher? Nós estamos aqui na STR e vamos mostrar para você como comprar um ar-condicionado. A primeira dúvida que surge é: qual potência eu preciso? Aí é que entra o famoso BTU. BTU quer dizer British Thermal Unit, são unidades térmicas britânicas, que o mundo inteiro convencionou aceitar como uma quantidade de calor. Então todo condicionador de ar é dimensionado pela quantidade de calor ou frio que ele fornece para o ambiente. Então BTU-H. Vai se ouvir dizer muito BTUs aí fora que não existe. É BTU-H, ou seja, a quantidade de calor que o equipamento fornece por hora. E como calcular o número de BTU correto para cada tipo de ambiente? Um jeito empírico muito aceito, que costuma dar certo, é você, aqui para São Paulo, para a região sul e sudeste, você pega a área quadrada, então você tem um ambiente, por exemplo, de 20 metros quadrados. Você multiplica por 600 BTU por hora, por metro quadrado. Total serão 12.000 BTUs por hora. Então você vai procurar um equipamento de 12.000 BTU. As regiões onde você tem costa, normalmente, litoral, praia ou regiões de nordeste, você tem que mudar esse número. Colocar pelo menos 700 BTU por hora para nível de conforto. Quando você está falando de utilização em residência, em dormitório, em pequenos escritórios, quando você começa a ter incidência de calor, muita gente no mesmo ambiente, muitos equipamentos no mesmo ambiente, fontes geradoras de calor, aí precisa pedir a ajuda de alguém especializado. Mas para efeito de saber o que comprar, multiplica a área quadrada por 600 BTU por metro quadrado. Muito bem, definida a potência, agora é hora de escolher o modelo. O leque de equipamentos de ar-condicionado hoje ele é bastante grande. O janela é aquele equipamento mais antigo que normalmente fica pendurado para fora e que pinga água fora do ambiente. Ainda são utilizados, porém cada vez menos. Foram substituídos pelos splits. Splits é um conceito, é um aparelho de janela cortado em dois, onde você deixa a unidade que sopra o ar dentro do ambiente, chamada evaporadora, e o motor do equipamento, o compressor do equipamento, fica do lado de fora, chamado de condensador. Aí as evaporadoras, dependendo do local onde elas são instaladas, elas associam ao nome do split. O mais utilizado é o high wall, high de alto, wall de parede, que é utilizado para aplicações escritórios e residenciais. Aquelas que são instaladas junto ao teto recebem o nome de split teto. As que são instaladas embutidas entre o teto e o forro recebem o nome de split cassete. Existe um conceito muito mais para o residencial, aplicação residencial, chamado multi-split. Ou seja, você tem uma única unidade externa, uma única condensadora, podendo atender várias unidades internas. Ou seja, um motor que atende até 3, 4 ou 5 ambientes ao mesmo tempo. Os splits podem ser convencionais, que nós chamamos. Convencionais, resumidamente, eles trabalham com um compressor liga-desliga, on-off. Quando você aciona, o equipamento entra com o compressor funcionando, trocando calor. Quando atinge a temperatura que você pôs no controle remoto, o compressor sai da operação. Depois de alguns instantes, ele lê a temperatura, se ela descolou 2 graus, ela aumentou, ele volta a entrar em operação. Ali adiante ele sai de novo, então é on-off, on-off. Ainda são bastante utilizados, porém tendem a cair de utilização, até por conta que os equipamentos inverter, o que muda? Primeiro, os compressores vão trabalhando de acordo com a quantidade de calor do ambiente. Eles se ajustam automaticamente. Se lá fora está mais quente, o compressor pode rodar com mais eficiência. Se lá fora não está tão quente, ele pode rodar mais lento. Ele vai ajustando a quantidade de funcionamento graças ao inversor de frequência. Com isso, os equipamentos inverter economizam em torno de 50% de energia, em comparação a um convencional, produzem um nível de ruído 35% inferior aos convencionais, portanto, os equipamentos inverters cada vez serão mais utilizados. Portátil é uma categoria quando você não tem como instalar um split ou um equipamento de janela. Todo ar-condicionado é um trocador de calor. O equipamento portátil, você está vendo a unidade interna, mas ela tem que estar associada a um tubo que vai fazer a descarga do ar quente. Essa descarga do ar quente tem que sair do ambiente. Vai ficar ou no buraco que você tem que fazer na parede e adaptar a mangueira, ou na realidade um dispositivo que já serve para adaptação na janela.
Então, de portátil, o conceito é que você pode desmontar e utilizar num outro lugar, mas ele tem que ter a descarga do ar quente também. Então, ele não pode ficar andando dentro do ambiente. Uma vez instalado, é ali que ele funciona. Pode levar para outro? Tem que fazer a instalação de novo. Normalmente são equipamentos que custam um pouco mais pelo que oferecem. Em compensação, eles não têm a necessidade de você ter instalações muito complicadas, mas também produzem um nível de ruído um pouquinho mais alto do que os equipamentos convencionais. Só se utiliza portátil quando você não tem como instalar um outro equipamento de melhor utilização. Agora que você já conhece todos os modelos disponíveis, vamos ver qual é o ideal para o seu ambiente. Uma casa nós teríamos que caminhar para ou equipamentos individuais tipo split high wall ou principalmente equipamentos multi-splits, com uma condensadora e várias unidades internas atendendo vários ambientes ao mesmo tempo. Para um apartamento ou um split individual ou apartamentos menores sem sacada, um portátil. Pequeno comércio, a utilização maior são os equipamentos chamados piso-teto ou ainda, dependendo da utilização, equipamentos cassete. É evidente que pode ter, você está condicionando e aí você tem um problema da porta estar virada para o público entrar ou sair. É o ideal que você utilize uma cortina de ar, para que você não gere calor aqui, né, frio, e joga fora isso pagando essa energia. Pequenos escritórios, equipamentos ideais, splits individuais só. Beleza, comprei esse ar-condicionado aqui, então é só eu chegar em casa e ligá-lo na tomada? Não, tem economia que a gente costuma dizer que escorre pelos dedos. É fundamental que o cliente acabe optando por uma instalação com uma empresa ou um instalador credenciado. Todos os equipamentos oferecem garantia de fábrica. A partir da hora que você economiza 100, 150 reais, por conta de você dar para um prático, que pode até saber instalar, mas não tem curso realizado em fabricante, não é credenciado pelo fabricante, você joga já essa garantia para fora. E às vezes uma instalação mal feita pode gerar grandes prejuízos. O primeiro grande prejuízo é você investir no equipamento de alta tecnologia e não poder extrair essa tecnologia por conta de uma instalação mal feita. Segundo, é você perder a garantia. O terceiro é você, principalmente os equipamentos, ar-condicionado não é equipamento plug and play, ele usa energia. Mal dimensionado, disjuntores mal calculados, instalações elétricas mal executadas, gambiarra, podem gerar grandes transtornos, inclusive incêndios. Por isso não custa, né? Gasta um pouquinho mais, mas faça a sua instalação com pessoal especializado. Minha avó sempre me disse que esse negócio de ar-condicionado faz mal para a saúde. É verdade isso aí? Então vamos deixar bem claro. Todo equipamento de ar-condicionado possui um filtro. Por menos eficiente que o filtro seja, ele vai fazer a função do nosso pulmão. Todas as partículas físicas, né, as que você enxerga, e dependendo do filtro, até aquelas que você não enxerga, existem equipamentos com filtragem de até 99,9% de ar saudável. Eles seguram 99,9% das bactérias e germes existentes no ar. O que existe é um preconceito de cultura de uso. Por exemplo, a norma diz que a temperatura de conforto para climatização é em torno de 24,7 graus mais ou menos 2, ou seja, de 22,7 a 26,7. Então, se você vem da rua, lá está 32, 33, 34 graus, entra na sua residência ou no seu escritório, já pega o ar-condicionado e coloca o controle remoto para 18 graus, é evidente que o choque térmico que você tem é muito grande. E também o contrário, se você está no ambiente climatizado e você sai para a rua, o choque térmico também existe. E é esse choque térmico que acaba causando que você fique um pouco mais exposto a infecções respiratórias. O que é suficiente? Você tendo um ar-condicionado, utilizá-lo na temperatura de conforto 23 graus, uma temperatura super confortável, e que você efetue a limpeza do filtro. Normalmente a limpeza do filtro você não precisa de ninguém especializado para fazer. Tem os lugares no equipamento onde você solta o filtro, limpa em água corrente com sabão neutro, deixa secar e reinstala. Com esse pequeno cuidado, você pode ter certeza que você não vai pegar doença por conta do ar-condicionado. Se você utiliza numa residência, não custa você limpar o filtro pelo menos a cada 60 a 90 dias. Se você usa no escritório, você usa todo dia, é ideal que você limpe pelo menos uma vez por mês. Uma manutenção como empresa especializada não custa você fazer pelo menos 2 vezes ao ano, antes da entrada da alta estação e depois da saída da alta estação.
Os cuidados básicos com limpeza e manutenção são muito pequenos e te propiciam uma vida útil no equipamento de 10 a 15 anos sem problema nenhum. É preciso deixar o ambiente completamente fechado? O cálculo do ar-condicionado é feito por um ambiente estanque. Porém, todo o ar-condicionado ele é um trocador de calor. Ele não renova o ar do ambiente. Então, pequenas frestas, portas entreabertas, janela entreaberta, acabam propiciando com que você renove e respire um ar muito mais saudável. Não precisa ficar um ambiente 100% fechado, também você não vai deixar uma janela escancarada aberta. Você está gastando energia elétrica para produzir um ar-condicionado. E jogar esse ar fora? Não. Porém, pequenas aberturas são naturais e, inclusive, reforçam a qualidade do ar, desde que, evidentemente, com bom senso. Todo mundo sabe que ar-condicionado no verão é uma beleza, mas e no inverno? Ele serve para alguma coisa? Se você é um cliente das regiões sul e sudeste, onde você tem alguns dias frios por ano, às vezes mais, às vezes menos, se for para investir no condicionador de ar, compre um equipamento quente e frio. Ele é equipamento te refrigera no verão e pode eventualmente te aquecer no inverno. O custo aumenta no equipamento quente e frio em torno de 10 a 15% com relação ao equipamento só frio. Tá? Só que ele pode te atender no inverno e no verão. Se você mora, se você está na região centro-oeste, norte e nordeste, não precisa se preocupar com isso, que você vai ter só dias quentes. Aí trabalha só com equipamento frio. Climatizadores, umidificadores, você já deve ter visto um desses na loja, mas eles podem substituir o ar-condicionado? Existem grandes diferenças, né? O ar-condicionado é um trocador de calor, então ele vai, entre aspas, né, expulsar o ar quente do ambiente e colocar um ar refrigerado dentro do ambiente. Um climatizador, na realidade, o que normalmente ele faz é muito semelhante ao que faz um umidificador. Eles aumentam o vapor de água em suspensão, eles produzem vapor de água. Esse vapor de água em suspensão ele vai contribuir para que a temperatura abaixe um pouco. Mas veja, ele não está trocando o calor, ele está aumentando a umidade relativa do ar. Eles até podem ser utilizados em conjunto com o ar-condicionado. Quando você pega, por exemplo, temperaturas e umidade relativa do ar de Brasília, que normalmente são ambientes mais secos. Quando você pega dias quentes, com umidade relativa do ar baixa, você vai usar o condicionador de ar, você vai ter uma temperatura agradável, mas vai baixar mais ainda essa umidade. Se você tiver um umidificador, você une os dois benefícios. Você baixa a temperatura e aumenta a umidade, permitindo que o teu conforto, a sensação de conforto térmica seja otimizada muito, muito fortemente. Com certeza, depois de todas essas dicas, vai ficar muito mais fácil para você escolher o modelo ideal. Mas se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do YouTube. Até a próxima, pessoal!